O tema da mensagem hoje é processos que mudam vida. A nossa vida, ela passa por alguns processos e esses processos, eles vão mudando a vida da gente. Deus, ele faz o seu agir. Deus, ele tem o seu método de trabalhar através de processos. Quando ele olha para você, ele vê e enxerga na sua vida maneiras ou situações, ou melhor, processos que ele possa utilizar para mudar a sua vida. Deus, ele não usa apenas coisas grandes, sobrenaturais, ele usa coisas pequenas, que talvez você ainda não percebeu, ele já está usando, ele já está fazendo, e aí o que acontece? Deus já está mudando a sua vida, Deus já iniciou um processo de mudança, Deus já iniciou um processo de transformação, e talvez você ainda não percebeu, e você está aí, será que Deus vai mudar a minha vida? Será que Deus pode mudar a minha vida? E é isso que nós vamos ver hoje. Tudo que você está vivendo em sua história, tudo que você está passando na vida, você que tem casa, tudo isso faz parte de um processo de Deus em sua vida. Tudo que eu estou passando nesse exato momento da minha vida faz parte de um processo. Você pode repetir comigo? Tudo que eu estou vivendo faz parte de um processo. Talvez você não entenda, talvez você não saiba, mas você está passando por um processo para a mudança da sua vida. Porque os processos de Deus, eles mudam a nossa vida. Eu e você, nós somos seres em desenvolvimento. Nós estamos crescendo a cada dia. Bom, pelo menos, quem está crescendo aí, dá um glória a Deus. Eu não acredito que tem alguém descendo. Porque você está no ambiente e a expectativa que nós geramos aqui é uma expectativa de decolagem. Não uma expectativa de acidente. Não uma expectativa de, aterrissagem. O que Deus quer fazer na sua vida é algo grande. E nós ainda estamos em 2022. E 2022 é um ano de... Amém. Hoje nós vamos aprender com um homem que tem a sua biografia muito pouco citada na Bíblia. Fala-se muito pouco dele, mas ele tem lições profundas que, com certeza, essas lições, elas vão falar sobre processos que podem mudar a nossa história. Eu quero que você abra a sua Bíblia na versão NVI ou a sua Bíblia comum. Será projetado aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 15. O versículo é o de número 21. Se você está em casa, achar esse texto aí na versão NVI, digita para a gente aí para acompanharmos juntos. Marcos, capítulo 15, o versículo é o de número 21. Há uma história muito interessante de um homem, e só vai falar dele aí, e mais outro versículo e acabou. Olha que coisa interessante, a história em Marcos 15, 21 diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Que Deus abençoe sua palavra, amém? Mão esquerda no coração, dizendo: Pai, revela para mim os processos que eu preciso passar, para que eu possa, ó Deus, conhecer os propósitos que o Senhor tem para minha família e para minha vida. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos olhando a história de Simão, que não é Pedro, é Simão de Cirene, é um outro Simão. Quem é esse homem? Qual é a sua história? A história de Simão é a história de um homem
improvável que os soldados romanos pegaram no meio da multidão para carregar a cruz de Jesus. É na história desse homem improvável que eu quero basear a mensagem dessa noite. A Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. Jesus estava sendo levado para ser castigado, para ser crucificado numa cruz, e ele passava pelas ruas da cidade, e aquilo gerou, uma grande composição de pessoas. E de repente um soldado, ele pega na mão desse homem chamado Simão e fala assim: você mesmo, vem cá, ajude a ele a carregar a cruz. Certamente Simão disse naquela hora o que eu e você, nós dizemos muitas das vezes quando somos colocados em um processo em que não entendemos. Eu não. Chama outro. O senhor está me chamando para carregar a cruz? Não, tem ele aqui, ele lá, eu. Certamente houve no coração de Simão muitos questionamentos. Ali por dentro ele devia estar assim: meu Deus, por que eu? O que eu vim fazer aqui nesse lugar? Por que eu parei aqui nessa rua? Por que eu passei aqui e parei? Era para eu ir para minha casa. O que eu tinha que parar aqui? No entanto, a Bíblia diz que ele carregou a cruz de Jesus até o Calvário. Mas a partir da história de Simão, eu quero dividir com você pelo menos 4 rápidas lições que vão revelar alguns processos da nossa vida. Processos que eu e você que está em casa, nós passamos, e esses processos, eles são necessários para a descoberta do propósito da nossa vida. Quem aí deseja descobrir o propósito da sua vida, diga: eu quero. Você vai saber nessa noite, Deus pode revelar, pelo Espírito Santo de Deus, eu creio. Você diga amém? Para ter o propósito revelado através do processo, por trás das situações que nós não entendemos, olha só o que a Bíblia vai falar sobre Simão. Projeta Mateus 15, 21. O texto vai dizer que eles o forçaram a carregar a cruz. Não pediram ele: Senhor, cavaleiro, gentleman, please, o senhor pode fazer a gentileza de carregar a cruz? Não foi dessa maneira. Os soldados romanos, eles pegaram na mão dele, bateram no peito dele e disse: qual o seu nome? Eu sou Simão. E você é de onde? De Cirene. Carregue essa cruz. Forçaram ele essa caminhada. Simão, ele não quis entrar nesse processo. Ele não pediu para carregar essa cruz. Ele foi forçado e colocado nesse processo. Há processos na sua vida que você não queria. Você não fazia ideia, você corria, mas você foi envolvido. Há processos que estão acontecendo agora, nesse exato momento da sua vida, que você não imaginava, mas eles estão acontecendo. Processos que você não quer viver, mas que você foi colocado neles. Você entrou neles para Deus trabalhar na sua vida. Talvez você não entenda nada, assim como Simão de Cirene não entendeu nada. Porque no meio de uma multidão, ele foi o escolhido para carregar a cruz. Então, entenda que, primeiro, Deus tem um plano maior por trás dos processos que você não entende. Tem muita gente aqui em casa
passando por algum processo, alguma situação e você não está entendendo. Pode ser um processo bom, ou na maioria das vezes um processo de luta, de vale, um processo difícil, e você não entende o porquê. Fica tranquilo, porque Deus ele revela que por trás de cada processo há um propósito dele para que ele seja glorificado e para que você seja levantado. Mas é necessário você passar pelos processos da vida. Sem os processos você não cresce. Para ter o propósito revelado através dos processos da vida, você precisa aprender que Deus só faz coisas maiores na vida de quem está em movimento. Eu quero que você entenda uma coisa, uma das lições mais preciosas que podemos aprender, e esta verdade é que Deus ele age na vida de pessoas que estão ocupadas, chamadas. Deus não usa pessoas paradas. Deus não mexe com gente que está desanimada. Deus não mexe com gente que está pulando. Deus não mexe com pessoas que estão alheias. Deus ele tem interesse em mexer, em mover, em tratar com quem está em movimento. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que para pessoas que querem viver algo novo com Deus, aqui está um dos maiores ensinamentos. Se tem algo que atrai a Deus, são mãos ocupadas. Pergunta quem está do seu lado, como é que estão as suas mãos? É gente que se movimenta. É gente ocupada, é gente que está fazendo alguma coisa, até nos processos mais difíceis da sua vida. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre Simão, Mateus 15, 21. Passava por ali, projeta por gentileza, ele estava chegando de onde? Chegando do campo. Ele estava trabalhando. Deus ele usa pessoas que estão com as mãos cheias. Deus ele usa pessoas que estão com as mãos ocupadas. Deus usa pessoas que estão envolvidas em alguma coisa. A pergunta nessa noite, em que você está envolvido? Nas bênçãos de Deus ou em confusão? Você está envolvido com a glória de Deus, com a proclamação da igreja, com os eventos da sua igreja, ou você está envolvido com aquilo que é o oposto disso? O homem estava chegando do campo, ele estava chegando do trabalho. Porque Simão, quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que toda vez que o Senhor foi fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava em movimento, trabalhando, fazendo algo, se mexendo. Se tem algo que pode impedir você de viver algo novo de Deus, é a acomodação. Deus não vai fazer nada novo em sua vida enquanto você não vencer a inércia. Querido, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que estar envolvido com alguma coisa. E tomara que você esteja envolvido com as coisas boas de Deus. Tomara que você esteja envolvido com a glória de Deus. Tomara que você esteja envolvido com a sua célula. Tomara que você esteja envolvido com a sua igreja. Porque Deus vai agir muito mais na sua vida se você estiver chegando do campo. O grande inimigo de coisas maiores no povo de Deus é a acomodação do homem. Sem posicionamento, guarda isso, sem posicionamento não há intervenção do Senhor. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que para ter o propósito revelado, através dos processos da vida, eu preciso aprender uma terceira coisa: que eu sou um instrumento para aliviar a dor do próximo.
eu posso aliviar a dor de alguém. Você está com a sua Bíblia aberta no texto? Eu quero te levar para um outro texto. Abra Lucas 23, versículo 26. Abra sua Bíblia, use a sua Bíblia. Será projetado aqui também, mas use. Lucas 23, versículo 26, está escrito assim: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. O que eu entendo com isso? Todo processo que muda a minha vida envolve servir pessoas. Todo processo que envolve a sua vida tem que ter a ver com ajudar pessoas. Se você está buscando alguma coisa para si mesmo, se você está querendo o engrandecimento do seu nome, se você está buscando algo pessoal para o seu crescimento, Deus não tem compromisso com isso. Deus te criou para ajudar uns aos outros. Deus nos criou para levantar pessoas. Nós somos as pessoas que vamos levantar umas às outras. Olha que interessante. Simão foi o ombro de Jesus. Ele levou o peso de Jesus, ele aliviou a dor de Jesus. Eu preciso fazer essa pergunta, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você está fazendo isso por alguém? Ou você está sendo um peso para alguém? Tem hora que a gente tem que encostar na parede e fazer a pergunta: você está aliviando a dor de alguém? Ou você está sendo peso de alguém? Porque nós existimos para aliviar o peso. Simão, ele levou a carga de Jesus, ele suportou o peso, ele foi instrumento de bênção. Simão, ele doou tempo, ele doou ânimo. A obra de Cristo foi toda realizada porque Simão estava ali atrás, ajudando, dando tempo, dando força. Não há registro de nenhuma palavra trocada, mas eu creio que ele carregou aquela cruz com muita misericórdia daquele homem que estava sendo chicoteado. Nós não imaginamos a dimensão do que Deus faz quando nós permitirmos sermos doadores da nossa vida, do nosso intelecto, da nossa força, do nosso dinheiro, do nosso amor, da nossa honra, da nossa lealdade. Você não tem ideia de quanto nós somos abençoadores, de quantos nossos processos eles crescem quando somos bênção na vida de alguém. Aproveita e fala para quem está do seu lado: eu quero ser uma bênção para você. Aí você devolve: eu também. Você que está em casa: eu quero ser uma bênção para você. E você diz: eu também, pastor, quero ser uma bênção na igreja. Para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que, quarta coisa, o que você faz agora, talvez você não entenda agora, mas fica para a eternidade. Estudando esse texto essa semana, você acha que a história terminou ali? Dá a entender que Simão carrega a cruz, leva Jesus, Jesus morre e acabou. Nunca mais ouviram falar de Simão. Ninguém se preocupou. O que aconteceu com aquele homem? Ele apenas ficou famoso na sua época como o cara que carregou a cruz. A história não vai dizer exatamente muito sobre isso, mas o gesto de Simão, ele ecoou pela eternidade. Alguma coisa aconteceu com Simão, alguma coisa moveu o coração dele,
E eu quero revelar para você o que aconteceu com ele. Muitos anos depois dele ter carregado a cruz de Jesus. Abra comigo, livro de Atos, capítulo 13, versículo 1. Atos, capítulo 13, versículo 1. Alguns estudiosos chegam a citar Simão na igreja de Antioquia. Olha o que diz o texto. Na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca o Paulo. O que nós estamos lendo aqui é que a família de Simão, ela passa pelo processo, ela não entende o propósito daquele carregar aquela cruz, mas lá na frente o propósito foi revelado. O propósito de Simão ter carregado a cruz é porque ele conheceu Jesus, é porque a família dele, os filhos dele conheceram a Jesus, e eles abriram a casa deles para que outros cristãos também se reunissem. Eu enxergo uma célula na casa de Simão. Um homem improvável, um homem que não tinha nada com a história, de repente ele é arrancado. Ele não queria passar pelo processo, mas forçaram ele a passar. Ele passa pelo processo, ele vai até o fim. De repente ele não entende o porquê, mas lá na frente ele procurou saber: quem é esse homem que eu carreguei a cruz? Por que fizeram isso com ele? E ele descobre aquilo que está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Simão, ele se converte. Ele passa a história para os seus filhos. A Bíblia cita que toda a sua família se converteu e se tornou bênção na vida da igreja. Paulo cita seu filho e sua esposa dentre os cristãos de mais alta consideração em Roma. Eu olho para o texto e eu vejo que a Bíblia fala como esse homem, ele deixou um legado para os seus filhos. Seus filhos foram cooperadores comprometidos na obra de Deus. Diante disso, entenda uma coisa. E aí vem a parte top da mensagem, o motivo pelo qual você está assistindo e você está aqui nessa noite. A cruz que você carrega neste exato momento da sua vida, não sei o tamanho, não sei o peso, não sei o que é, mas eu sei que ela é instrumento de salvação. A cruz que você carrega agora, nesse momento da sua vida, ela é instrumento de salvação de muita gente, inclusive da sua família. Talvez você não está entendendo nada, é muita coisa para uma semana, para um mês, é muita luta, é muita pancada, mas é essa cruz que será instrumento de salvação para você, para sua família, para sua célula, para quem mora perto de você, para quem conhece você, porque através de você o propósito será revelado. O peso da dor de hoje que você carrega será alívio e cura na história de outras pessoas. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui deseja ser alívio e cura na vida de outras pessoas? Levanta a sua mão. Fica com a mão levantada. Você quer ser alívio na vida de outras pessoas?
Se prepare para a cruz que vai chegar até você. Se prepare para a cruz que vai chegar até você. E quando a cruz chegar, você vai aguentar e você vai carregar. E você vai mudar vidas. Eu quero terminar dizendo, creia que situações trágicas, dores e perdas podem gerar um novo e abençoado tempo de Deus na sua vida. É nesse exato momento de vendaval, de furacão, que é que o novo chega. Aquela situação trágica, humilhante, levou Simão a conhecer Jesus. Olha isso, gente. Antes de seu encontro com Jesus, Simão, ele era apenas um religioso, mas depois que ele se encontra com Cristo, ele recebeu comunhão, vida nova, salvação, de forma que toda a sua família foi salva e impactada, e o nome dele foi citado por Paulo. Houve salvação na casa do homem que carregou a cruz. Glória a Deus por isso. Muitos talvez querem apenas o status. Deixa eu falar uma coisa para você, não adianta status se não tiver cruz. Não adianta procurar perfeição nas pessoas. Saiba que quando você olha para alguém que está machucado, ferido, é porque está carregando uma cruz. Porque a cruz é pesada. A cruz pode ser um desemprego, um problema na família. A cruz pode ser uma luta emocional. A cruz pode ser uma enfermidade. Carregue essa cruz. Você pode ajudar outros a carregar essa cruz e juntos trilharem um caminho de vitória. Aquele dia que Simão queria esquecer, tornou-se inesquecível. A vida de Simão sofreu uma reviravolta física e espiritual. C.S. Lewis, um grande homem de Deus nesse tempo, ele vai escrever o seguinte: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu não sei como tem sido a sua cruz. Posso até imaginar. Você pode até falar assim: pastor, a minha está mais pesada do que a sua. Eu acredito. Mas tem alegria, porque você poderá ir mais longe e atingir mais pessoas pelo fato de você suportar a cruz.